Bem-vindos ao tutorial de Pong utilizando Unity 3D e Adobe Photoshop. Nós vamos agora aprender como funciona o Unity 3D. O Unity 3D é um software conhecido como Engine, que permite a criação de jogos para computador, dispositivos móveis e consoles. Ele é disponível gratuito na internet. O Adobe Photoshop é um software de edição de imagens criado pela Adobe e possui licença paga. Nós o utilizaremos para poder criar os nossos assets. Para a programação, utilizaremos a linguagem C# e o Visual Studio, que é fornecido juntamente com a Unity 3D. Vamos primeiramente criar os nossos assets. Nosso primeiro asset é um quadrilátero branco. Vamos salvá-lo em uma pasta chamada Assets. E podemos utilizar o arquivo PSD caso tenhamos o Photoshop instalado. Então vou chamá-lo de barra. Vou criar um novo asset e vou salvá-lo chamando de bola. Essa bola deverá ter um plano de fundo transparente. 2 cliques para destravar a máscara. Criaremos uma nova camada. Utilizaremos a ferramenta Elipse. E podemos formatar a nossa bola de forma a encaixá-la no nosso sprite. Ok. Escondemos a camada do fundo e conseguimos formatar a nossa bola corretamente. Caso queira, você pode deixá-la um pouquinho menor do que o seu sprite. Assim, não corre o risco de haver perdas das beiradas da bola. Agora criaremos um novo projeto na Unity. Para criar um novo projeto, pressione o botão New Project ou New. Criaremos o nosso projeto denominado Pong. Ele será um jogo 2D. Agora que o nosso projeto na Unity já foi criado, podemos iniciar o desenvolvimento. Primeiro temos que entender a interface da Unity. Na esquerda, temos o painel Hierarchy, onde temos os componentes da nossa cena. A nossa cena é representada nessa tela cinza, com o cabeçalho Scene. No Inspector, temos todas as informações de um determinado objeto que esteja selecionado. E na pasta Assets, podemos colocar os nossos componentes para o jogo. Eu criei uma pasta Assets que contém os nossos assets para a utilização. Basta arrastar esses assets para a aba Assets dentro da Unity. Esta é a câmera. Como estamos criando um jogo 2D, essa câmera será naturalmente ortográfica. Uma câmera ortográfica quer dizer que ela não projeta perspectiva nos nossos objetos. Vamos iniciar manipulando o aspecto do nosso jogo. Na aba Game, podemos selecionar o nosso aspecto. Vou desenvolver com o aspecto 16:9. Isso significa que ele será compatível com a maioria das televisões e celulares da atualidade. Utilizaremos o nosso sprite barra para poder criar alguns componentes. O primeiro deles é um prefab. Um prefab é um componente que pode ser replicado com algumas características. Vamos primeiro organizar o nosso jogo. Criaremos uma nova pasta chamada Sprites, que conterá todas as imagens que possam existir dentro do nosso projeto de jogo. Posteriormente, criaremos
outra pasta chamada Scripts, que conterá todos os scripts e códigos do nosso jogo. Finalmente, teremos uma pasta chamada Prefabs, que conterá todos os componentes que possam ser criados dentro do nosso jogo. Vamos abrir a pasta Prefabs e arrastar o nosso componente para dentro da pasta Prefabs. Criamos então um prefab chamado de barra. Esse prefab poderá ser utilizado para poder replicar algumas características que sejam comuns aqui dentro da Unity. Vamos entender as ferramentas. A ferramenta mão é utilizada para poder arrastar a nossa tela de vista. Ferramenta de deslocamento pode deslocar os objetos nos eixos geométricos. Ferramenta de rotação pode ser utilizada para rotacionar os nossos objetos. Ferramenta de escala pode escalar nossos objetos em X, em Y ou nos dois eixos ao mesmo tempo. Finalmente, nossa ferramenta de edição permite escalar os objetos, rotacioná-los ou mesmo arrastá-los pelo ambiente. Caso queira desfazer alguma das ações, basta pressionar Ctrl Z. Vamos primeiramente montar o nosso cenário. Para isso, vou mudar o layout da Unity. Vou utilizar o layout 2x3. O layout 2x3 nos permite visualizar ao mesmo tempo a cena e o jogo. Como estamos utilizando um aspecto 16:9, vou configurá-lo aqui no nosso jogo. O cenário de Pong é composto basicamente por 2 jogadores e laterais. Vou colocar o fundo da minha câmera como preto, para que possamos então visualizar melhor o nosso jogo. Vamos criar então 2 barras laterais que servirão para que o nosso jogo possa ter colisão nas laterais. Então, foi configurada a nossa barra. Para duplicar um objeto, basta pressionar Ctrl D. Podemos renomear os nossos objetos. Vou renomear apertando F2 e colocando o nome parede superior. E parede inferior. Essas paredes necessitam de colisores. Colisores são componentes físicos que permitem que o nosso objeto detecte colisão. O nosso prefab não contém colisão, então vamos adicionar o colisor. Vamos clicar no prefab, Add Component, Physics 2D, isso é importante, e pressione Box Collider 2D. Isso fará com que os prefabs que foram criados sejam modificados automaticamente. Criaremos agora então 2 outros componentes aqui, que serão os nossos jogadores. Então, farei escala, ok, e podemos posicioná-los ao centro da tela. É possível modificar essas posições pelo painel Inspector. Ctrl D, consigo duplicar o meu objeto e segurando Shift consigo arrastá-lo de forma a não deslocá-lo. Denominarei esse jogador como jogador 2 e esse jogador como jogador 1. Ok. Criaremos agora o nosso sprite de bola. Essa bola atualmente está muito grande. Para isso, podemos utilizar a ferramenta de transformação para
fazer a escala mudar. Outra coisa interessante é que adicionemos então um colisor Physics 2D Circle Collider. Observe que essa bola ficou com um colisor maior do que o normal. É possível ajustar ele utilizando o painel Inspector, ou podemos fazer uma transformação no nosso sprite, já que ele ficou muito maior do que a bola. Utilizaremos o Multiple Sprite, clicaremos em Apply e seguidamente em Sprite Editor. Utilizaremos a ferramenta Slice Automatic Center. Clicar em Slice e vamos mandar fechar. Ao aplicar esse componente, podemos verificar que, se clicarmos com o botão direito e apertarmos Reset, o nosso colisor será ajustado automaticamente, fazendo com que a bola se posicione corretamente. Vamos colocar essa bola na posição 0, 0, 0. E começaremos então a fazer os nossos scripts. Nosso ambiente já está pronto. Essa bola precisa ainda de outro componente físico. Ele é chamado de corpo rígido. Se esse componente não estiver presente em ao menos um dos objetos de colisão, teremos problemas para detectar a mesma. Então, Physics 2D, Rigid Body 2D. É importante que não deixemos com que a nossa bola seja afetada pela gravidade. Então, colocaremos a gravidade em 0. Se executarmos o nosso jogo neste momento, nada acontecerá, porque não temos scripts ligados a nenhum dos objetos. Vamos construir então o primeiro script. Clique com o botão direito dentro da pasta Scripts, Create C# Script. Vamos primeiro criar o script que controla os jogadores. Então, criaremos o jogador 1. Note que um script não pode conter espaços em seu nome. Clique com 2 vezes no nome do script e espere a abertura do Visual Studio. Ok, agora que o Visual Studio carregou, podemos realizar o nosso primeiro script. Faremos o controle do nosso jogador. Para isso, criaremos então 2 inputs. O nosso jogador 1 será controlado pelas teclas W e S. Na Unity, podemos utilizar o input .getKey, keycode W ou .w, e quando essa tecla for pressionada, realizaremos uma ação. Então, se essa tecla foi pressionada, podemos realizar uma ação. A ação que será realizada é a de movimentar o objeto para cima. Então, this.transform.position será mais igual a um new vector 3, ou seja, um vetor que fará a modificação, e somaremos uma posição em y, então 0, 0.1. De forma análoga, realizaremos o movimento para baixo. Então, se não se, input.getKeycode.s, então faremos um movimento em this.transform.position é menos igual a um novo vetor 0, 0.1 f. Salve o script e volte a Unity 3D. Após salvar, é importante que coloquemos o script no nosso objeto. Para isso, basta arrastar o script para a parte chamada Add Component. Se executarmos, ao apertar a tecla W, o nosso jogador se movimentará para cima, e ao apertar a tecla S, ele se movimentará para baixo. Executaremos agora a implementação do script jogador 2. Create C# Script jogador 2. 2 cliques para que possamos abrir. E agora realizaremos o mesmo script. Caso uma tecla
seja pressionada, então realizaremos o movimento. Como não podemos utilizar a mesma tecla, utilizarei as setas para cima e para baixo. Então, keycode.upArrow, caso a tecla seja a seta para baixo, ou seja, input.getKey, keycode.downArrow, salve o seu script, coloque-o no componente jogador 2. Você pode também arrastar para o componente. Execute o seu jogo. Ao pressionar a tecla para cima, o jogador 2 deve subir. Ao pressionar a tecla para baixo, o jogador 2 deve descer. Ao pressionar a tecla W, o jogador 1 deve subir. E ao pressionar a tecla S, o jogador 1 deve descer. Implementaremos agora o script referente ao movimento da bola. Como continuação, desenvolveremos o nosso script bola. Então criaremos um novo script, C# script, controlador bola. Vamos primeiro entender o que precisamos que a bola faça. A bola precisa de se movimentar e de, se detectar colisão, marcar pontos. Vamos iniciar então com a movimentação. Nós precisamos de ter uma velocidade que será dada por um vetor. Então, utilizaremos um vetor 3, velocidade. Essa velocidade deve modificar a posição da bola. Então, sabemos que this.transform.position deverá ser somado da velocidade. Precisaremos então de inicializar a nossa bola. Ela inicializará sempre se movendo na posição superior direita. Então devemos somar em x e em y. Diremos que velocidade é igual a um novo vetor que terá uma soma de 0.1 f em x e 0.1 f em y. Vamos entender o que está acontecendo. Criamos um novo vetor com velocidade para a direita e para cima e somamos esse vetor na posição. Vamos executar esse script, colocando o primeiro no componente bola. Ao executarmos o play, notamos que a nossa bola se movimenta. Porém, ela não colide corretamente, ela sai para fora da tela. Devemos então fazer uma modificação para que quando ela detecte colisão, ela inverta a velocidade. Então, utilizaremos um evento pronto da Unity chamado onCollisionEnter2D. Esse componente deverá utilizar um Collision 2D, que será a detecção de colisão entre os dois componentes. Precisamos então de verificar algumas coisas. Primeiro, aprenderemos então o conceito de tag. Tag é quando colocamos uma etiqueta no nosso objeto. Para criar uma tag, selecione a opção Add Tag no painel Inspector e crie uma nova tag. Precisaremos de duas tags aqui, temporariamente. A primeira tag será parede. A segunda tag será jogador. Utilizaremos essas tags para poder identificar com quem a bola está colidindo, com que tipo de entidade. Então selecionaremos todas as paredes e atribuiremos a tag parede a essas paredes. Selecionaremos os dois jogadores e atribuiremos a tag jogador a esses jogadores. Agora no script, podemos fazer as modificações corretas. Podemos detectar com que tipo de entidade estamos lidando. Utilizaremos então a tag para poder comparar o tipo de objeto que estamos colidindo. Se colidimos com parede, então consequentemente inverteremos a velocidade em y. Portanto, podemos fazer a seguinte modificação: velocidade.y é vezes igual a menos 1.
ou seja, invertemos a velocidade em y. De forma análoga, podemos verificar a colisão com um jogador. c.GameObject.tag é igual a jogador velocidade em x é vezes igual a menos 1. Com isso, ao detectar a colisão, o nosso objeto se comportará de forma diferente. Vamos testar apertando play. Note que o comportamento foi totalmente diferente do que foi apresentado anteriormente. Com isso, já podemos realizar o jogo. Observe. Podemos fazer a colisão em x e em y de forma correta. Ok. Para finalizar o jogo, criaremos então o nosso score ou pontuação. Para isso, criaremos uma interface. Podemos organizar a nossa camada utilizando o comando Ordering Layer no Inspector, onde podemos ajustar a ordem dos objetos. Note que criaremos dois objetos que serão tagueados, ou seja, etiquetados como pontuadores. Vamos chamá-lo de pontos de 1, ou seja, e pontos 2. Vamos criar uma nova tag chamada ponto. E aí atribuiremos essa tag aos nossos dois pontuadores. Ao colidir com os pontuadores, teremos que adicionar o score. Para isso, criaremos então nosso score. Clica com o botão direito em Hierarchy, UI, e vamos criar um novo canvas. Esse canvas conterá toda a interface. Vamos clicar com o botão direito no canvas, UI, e vamos criar um texto. Esse texto será automaticamente exibido. Para focalizar em um objeto, pressione o botão F. Para modificar a cor do texto, podemos utilizar então a ferramenta Color. O texto inicial será 0 e podemos testar até 3 dígitos. Colocaremos um tamanho de espaço parecido e ajustaremos a localização na tela. Então, nosso texto inicial será 0, alinhado à direita. Podemos duplicar esse objeto e alinhar à esquerda, para que todos os scores fiquem parecidos. Agora é necessário que coloquemos nomes, então esses serão os pontos do jogador 2 e esses serão os pontos do jogador 1. É necessário que façamos então a modificação dessa pontuação. Para isso, no nosso script de bola ou do controlador de bola, criaremos duas variáveis estáticas. Isso quer dizer que elas podem ser acessadas de qualquer lugar do código. Após realizar a criação das variáveis estáticas, é necessário que façamos então a atualização desses pontos.
Para poder atualizar esses pontos, criaremos um script específico para cada um dos objetos. Na pasta Scripts, criaremos então o script pontuação. Com o script de pontuação, faremos com que ele colete o objeto de texto ao iniciar. Então, utilizaremos using Unity Engine.ui. Utilizaremos então o comando getText this.GameObject getComponent text e teremos de armazenar esse objeto numa variável. Então criaremos um objeto de texto t que será utilizado para guardar esse objeto. t.text será igual a pontuação 1 ou pontuação 2. Isso vai depender, então, do nome dos nossos objetos. Por causa disso, é importante identificar. Então, faremos um teste. this.GameObject.name seja igual a pontos 2, conforme podemos ver aqui. Então, t.text será igual a controlador bola. De forma análoga, teremos uma conversão do objeto pontuação 1, caso não sejamos o ponto 2. Isso fará com que o nosso objeto possa coletar os pontos 1 e ponto 2. Colocaremos então nosso script de pontuação em cada um dos objetos de pontuação. Agora precisamos de fazer com que o objeto seja então modificado, a nossa pontuação seja modificada. Veremos então se houve colisão com um objeto. Caso a colisão seja feita com pontos 1, então marcaremos pontos 1++. De forma análoga, caso seja colidido com pontos 2, aumentaremos a pontuação do player 2. No controlador bola, temos então a colisão. Faremos o teste. Se c.GameObject.name seja igual a pontos 1, então pontuação 1++. De forma análoga, se há uma colisão com GameObject de nome pontos 2, teremos pontuação 2 incrementada. Finalmente, podemos testar o nosso código. Vamos verificar se a pontuação está ocorrendo. Ela ocorre, porém a nossa bola não retorna à posição original. Precisamos então de fazer com que essa bola retorne à posição original, caso alguma das condições seja satisfeita. Para isso, basta setar a posição deste objeto. Então, this.transform.position é igual a um vector 3.0. Igualmente, caso a condição inferior seja satisfeita, podemos então manipular o objeto para que ele seja deslocado para a posição 0. Vamos verificar então a completude do nosso código. Execute e teste. 1 ponto, 2 pontos. Vamos verificar do outro jogador. 1 ponto, 2 pontos. Nosso jogo de Pong está completamente funcional. Obrigado.